curso Mediunidade da Umbanda, estamos na aula 3, página 23 do livro de referência, que é o livro Cartilha do Médium Umbandista. Médium aspirante, ou entrei na corrente e agora o que acontece? Antes de nós começarmos, peço a você, inscreva-se no canal e ative as notificações, importante para você ficar atualizado com as nossas publicações. Temos várias playlists, curso Umbanda Pé no Chão, curso de ervas, apometria, psicologia com os orixás, tarô. Você pode maratonar em casa, no local que for mais adequado para você, tudo gratuito. Eu vou pontuar algumas questões que são importantes, muito importantes, nesse processo de integração do médium novo, o médium aspirante, ou seja, ele não está mais na assistência, ele entrou na corrente, mas ele ainda é aspirante, ele não assumiu ainda uma tarefa. Então, é muito importante a questão do medo, que foi o vídeo anterior, você não ter medo das manifestações. Este período de adaptação, de ambientação aos trabalhos dentro da casa, ele é fundamental. Tanto para a direção da casa, os dirigentes, tanto quanto para o médium que está entrando, para ambas as partes. Colocar-se como observador dos rituais, sem ter o compromisso da tarefa, é um estágio assistido. Então, qual é o objetivo desse estágio, esse acolhimento para o médium iniciante? É que ele avalie dentro dele se aquela corrente é eletiva para ele, se fecha realmente com a índole espiritual dele, com os guias espirituais, se vai despertar nele simpatia, né, aderência, vontade de servir. Ao final desse período, que pode variar de casa para casa, mas inicialmente de 4 a 8 semanas, no mínimo, para o médium verbalizar, assim, eu quero continuar, eu quero ficar na casa, estou me identificando. Esse período mínimo de 4 a 8 semanas, e depois todo o período que ele vai ficar em treinamento, ele não tem compromisso com a tarefa, ele está em aprendizado, ele está em treinamento. Então, o aspirante, o médium, ele escolhe e confirma que ele quer ficar na casa e, por sua vez, ele também deve ser escolhido. Há uma reciprocidade. Isso deve ser combinado antes do médium entrar, tanto da parte da direção da casa quanto do próprio médium, como se fosse um namoro, vamos dizer assim, né? Uma paquera, estão se observando. Por que isso é tão importante? Para evitar frustrações futuras, tanto para o médium como para a casa. Não perdermos tempo, preservarmos o médium e a corrente mediúnica de possíveis desajustes vibratórios que venham a ocorrer. Porque o progresso espiritual de um médium, que todos os médiuns, especialmente os que está começando, ele deve estar ajustado às diretrizes da corrente, à disciplina da casa, seus usos, costumes, normativas e com a vontade de servir do médium. Obviamente que essa integração se requer um tempo, não é de uma hora para outra. Então, esse primeiro ano, ele é um ano de adaptação aos ritos, liturgias. É importante que o médium tenha um ajustamento vibratório adequado, né, com seus guias espirituais e com a egrégora da casa. É muito importante que ele compreenda e aceite as diretrizes da casa, a disciplina da casa, suas normas. Para que tudo isso? Para preservar, acima de tudo, o próprio médium de desilusões futuras, para ele também não perder tempo. Existem muitas casas de Umbanda. Daqui a pouco, a casa que
querendo se vincular não é mais adequada para ele. Pode ser outro terreiro, uma outra cultura, um outro modo de fazer umbanda, rito litúrgico. Da mesma forma, a direção da casa tem que se sentir à vontade, né, de não escolher o médium. Ele pode ter tido uma indicação de entrar, ele pode ter atendido um chamamento, mas que isso fique bem acertado desde o início para não haver melindres, nem frustrações, nem conflitos de ambas as partes. Há que se considerar que muitas vezes o indivíduo entra por uma corrente e no decorrer do tempo ele vai se mostrar mais com perturbações anímicas, nervosas, do que necessariamente com uma mediunidade ostensiva à tarefa. Porque ele precisa de um tratamento, às vezes, psicológico, ele precisa de um tempo, de um amadurecimento emocional maior, para ele conseguir suportar todo o efeito de retorno e a resistência que vem do baixo astral contra o médium quando ele está, eu digo, é que você nadar contra a corrente no rio de piranhas. A grosso modo é isso o médium que está iniciando. Ele precisa vencer a resistência e a reação, a reatividade, a resistência do astral inferior contra a sua escolha de se educar na sua mediunidade. O astral inferior não vai querer isso. Então tem esse período de adaptação, de minimizar a responsabilidade, não pesar nos ombros, dele não ter um compromisso, dele ter todo o apoio com a corrente, o compromisso dele é a regularidade, é o comparecimento. E observar realmente se ele consegue se equilibrar com tudo isso. Há aqueles casos que no primeiro ano o médium iniciante ele se entedia, ele entra num processo de apatia, que não é aquilo que ele queria, ele se desencanta. E uma questão que é muito importante para que a presença do médium seja produtiva na corrente, seja integrada, positiva, é que ele não almeje, ele não tem expectativas de servilismo, ou seja, ele está procurando a Umbanda para se servir da Umbanda, que os guias sirvam ele na sua vida, emprego, afetividade, questões financeiras, materiais, até emocionais. Esta não é a finalidade. Você buscar a Umbanda para ser servido pela Umbanda e pelos seus guias espirituais. É ao contrário. Você deve ter e despertar a consciência do serviço. Você se colocar em serviço para os guias espirituais e para a humanidade no contexto do sacerdócio de Umbanda. Feito esses ajustes, esta conscientização, o que a casa tem a responsabilidade, seus dirigentes? É oportunizar ao médium iniciante, o aspirante, um desenvolvimento sério, com ética, um método adequado e, acima de tudo, muito respeito à sua individualidade, à sua naturalidade, à sua natureza mediúnica, sem violências. Isto é feito no ambiente de acolhimento, de fraternidade, mas, como eu falei, com muita ética, com respeito, com disciplina e um método adequado, o rito litúrgico, para que a plenitude mediúnica desse médium que está entrando na corrente, que ela aflore, se enraize no seu psiquismo. Quanta coisa devemos observar, porque a Umbanda não é só incorporação, não é só você manifestar, sentir a vibração. Existe uma ética, existe um método, há que se ter um respeito e, acima de tudo, colocar-se como servidor e não para ser servido na nossa amada e querida Umbanda. Meu muito obrigado, espero ter esclarecido o curso Mediunidade na Umbanda, aula 3, página 23. Deixe seus comentários. Até a nossa próxima videoaula.